Olá a todos e todas, eu sou Robson Luiz, sou assistente social. Estou aqui hoje juntamente com o nosso amigo psicólogo Evaldo, nesse evento importantíssimo, né, o evento, o Afrofest, o nono Afrofest, esse evento que vai trazer mais uma vez, aí, como nos anos anteriores, um pouco da nossa cultura, né? E nós aqui temos aqui a função de tentar contribuir um pouco para esse evento aqui, através de um debate, né? Eu estou aqui hoje com o Evaldo, que é um psicólogo que está estudando um pouco da questão racial sob a luz da psicologia, e que é uma coisa nova, uma novidade na nossa cidade, né? E a gente já sabe aí os impactos que a desigualdade racial traz na nossa sociedade. São anos de exploração, né? de desigualdades, e nós estamos aí tentando lutar para reverter esse quadro. Então o evento do Afrofest, ele vem nessa direção, é muito importante isso, promove a dança, promove a beleza negra, enfim, trabalha a questão aí em sua totalidade. E aí, Evaldo, como que você, um psicólogo, né, que é uma novidade para muitos, resolveu entrar nesse ramo aí, querer estudar essa questão da questão racial à luz da psicanálise, da psicologia? Boa noite, pessoal. Então, Robson, começou assim, pelas coisas do dia a dia mesmo, que a gente vai vivenciando, né, o cotidiano, situações que a gente vai vivenciando, vai vendo, né? E aí você fica com uma sensação, assim, aquela ideia de uma inferência, né, que você faz, assim, parece que tem uma questão da psicologia com a questão do racismo, de ter algo que ainda a psicologia não abordou de forma ampla, né, de forma contínua, assim. Então começou dessa maneira. Eu tinha uma ideia, né, de que havia algo, né, para se pensar sobre isso, para se fazer, e aí eu fui estudar sobre, conversando, né, com as pessoas. Aí tem sempre essa dificuldade, né, de falar sobre o racismo, porque, né, implica ali em muitas questões, né, e uma delas é a falta de entendimento. Então esbarrava toda hora em alguma coisa assim. E então eu me despertou assim estudar isso de forma assim para valer mesmo, quando eu soube, né, de Virginia Bicudo, que foi a primeira psicanalista no Brasil, assim, não médica, né? Ela foi um monte de coisa, pioneira, né? Primeira mulher não médica, negra, a falar sobre o racismo, né? Ela tem uma tese de mestrado que fala sobre, e ela foi muito importante para a psicanálise, embora ela tenha reconhecimento, né, de parte dos psicanalistas, da psicanálise como um todo, né, no Brasil, ainda que ela tenha um reconhecimento, mas eu, por exemplo, não sabia dela. Estudei 5 anos na faculdade e nunca ouvi falar dela. Então isso foi um choque. Aí foi quando eu comecei a... Que a gente pode levantar como uma hipótese uma possível expressão do racismo aí, né? Um profissional pioneiro, né, como você colocou, na psicanálise, e tão pouco conhecido. Eu também passei a conhecer
ouvi falar de Virginia Bicudo quando tive um primeiro contato com você, que você me trouxe, né, essa questão do interesse, né, de estudar essa questão, porque a questão racial no Brasil, ela é complicada. Por quê? Porque diferente dos Estados Unidos, onde o racismo ele é algo aberto, né, aberto e muito nítido, ali não há, nos Estados Unidos não há margem para discussões se existe ou não racismo, né? Ali a questão racial ali ela é nítida. Só que no Brasil, né, Valdo, nós vivemos num país onde o racismo ele é muito maquiado, né? Ele é muito maquiado e assim, como muitos intelectuais hoje estão afirmando, estão trazendo aí para os debates, o racismo no Brasil é um racismo estrutural. Então, inclusive, você falou, né, sobre a Virginia Bicudo quando a gente fez aquela live, né, Robson? E eu soube do racismo assim, estrutural, Silvio Almeida, que estuda muito sobre isso, né, através de você. E aí, naquela live que a gente fez, você fez uma pergunta, o Paulo José, né, que estava, né, entrevistando, e você estava coordenando lá. E você perguntou sobre a questão racial, né, da psicologia, com a psicologia. Se a psicologia abordava isso, direito, como que era, né? E naquele momento eu falei para você que a psicologia social, psicologia comunitária, a gente encontra muitos trabalhos porque tem relação, né? O racismo com a questão, né, toda aí da comunidade. Mas eu dei uma resposta para você, aproveitando para até corrigir. Eu falei que a psicanálise, como era uma coisa mais assim, individual, de análise, né? A pessoa que procura, tem que a procura de, né? É diferente da psicologia social, que vai a campo, né? A psicanálise é uma coisa mais nessa linha. E que por isso não tinha tantos trabalhos, talvez, né? Mas eu estava equivocado, porque eu estava começando a estudar, né? Eu estou fazendo a pós lá em Marília, no núcleo de psicanálise de Marília. Eu estava começando a estudar isso, e no decorrer da pesquisa, né, que ainda está em andamento, eu percebi que de fato tem uma falha aí, assim, tem a psicanálise também, né, não em consciência, né, mas por causa do racismo estrutural que permeia aí a sociedade, né, o racismo fica um pouco em segundo plano. Porque veja bem, olha a complexidade, Valdo. Vamos ver se eu consigo expor, se você vai concordar comigo. Se nós temos um racismo estrutural e estruturante, como costuma dizer Silvio Almeida, isso porque a base da nossa sociedade ela foi construída em cima do sistema, em cima da escravidão. E as relações foram moldadas aí, né? Tem até um autor que eu gosto muito, que é o Gessé Souza, que também trabalha muito isso, né? Ele fala que o racismo é a base das relações sociais no Brasil. Só que isso é negado. É negado. Então, Evaldo, se nós temos todo esse processo negacionista do racismo, né, todo esse processo de não reconhecimento da questão racial, eu fico pensando como fica a postura do psicólogo, do psicanalista, quando uma pessoa negra, um homem negro, uma mulher negra, entra no consultório e ele vai falar que ele é perseguido no shopping. Ele é perseguido no shopping, que ele entra no shopping e que ele percebe que o segurança acompanha ele, né? Que ele entra na loja, que ele percebe um movimento diferente. E aí, o que se observa? Muitas vezes, quando ele leva esse problema, se o
terapeuta, e nesse caso aí não vou falar só psicólogo, pode ser o assistente social também, pode ser o médico, psiquiatra. Se ele não reconhece essa questão, ele vai tratar isso como o quê? Como uma eventual paranoia, por exemplo. Pode acabar tratando como uma questão individual, né, Robson? Assim, e tem muitos autores que têm estudado, né, colocado, né, isso para a gente, que como tem toda essa questão estrutural do racismo, né, então ela é estruturante também da subjetividade, né. Tem uma autora, né, a Lia Schumann, ela vai falar da branquitude, né, ela estuda assim criticamente, né, a branquitude, que é uma construção também social, né, que tem a ver com o processo de dominação, né, que a gente sofreu. Então, né, invade, domina e diz o que é certo e o que é errado, né? Para o africano, essa religião não é adequada, tem que ser assim. O índio, tem que catequizar o índio. Então, sim, tudo isso a gente herdou da sociedade, né? Porque isso vem. Então, você estava falando da questão, me fugiu agora, você estava falando, não me recordo, assim, bom, vou me recordar depois, mas assim, sobre a pergunta, né? Então, como por muito tempo foi tratado como uma questão individual, essas coisas, porque falta ainda, né, conhecimento, né, uma alfabetização sobre o racismo, que é a própria pesquisa que estou fazendo lá, eu fui aprendendo uma série de coisas que eu não imaginava, né? Então, para o terapeuta conseguir ouvir genuinamente, né, a queixa da pessoa que está falando ali, ele tem que conhecer sobre o racismo, sobre todo esse processo de dominação, né, a história que foi contada, né, deturpada, né? Então eu preciso contar a história verdadeira. Então eu preciso considerar toda uma série de coisas para você conseguir ter a escuta, né? É um processo de desconstrução, né, Val? Desconstrução. Porque tudo que foi falado para nós na escola e que é reforçado para nós pela mídia, né? Porque te reproduz, né? A mídia, ela reforça essa ideia da subalternidade do negro, da subjugação do negro, que, ou seja, a gente pensa muito, é interessante falar isso, né? A gente pensa muito no racismo direto, mas tem um racismo indireto, que eu suspeito, assim, na minha análise, que é o que causa mais impacto na sociedade. Porque, assim, né, causa uma dor, né, e não é falado, ninguém viu. Difícil de ser detectada. E eu lembrei, Robson, que eu estava querendo, sobre o que você tinha colocado. Quando houve a libertação, né, dos escravos. Aí, o Inácio Paim, que é um autor, que inclusive um psicanalista médico, né, que tá lançando um livro Psicanálise, né, Racismo, Psicanálise, né, Psicanálise Implicada, não me recordo o nome exato. Mas ele coloca, né, que assim, os italianos, né, os imigrantes, né, ascenderam economicamente em 2 gerações. Sim. Os negros não. E não é por uma questão de capacidade. A Lia Schumann, que eu havia citado, né, ela fala, uma coisa é pobre com terra, outra coisa é pobre sem terra. Exatamente. E ainda as leis, né, que foram criadas naquele momento lá dos escravos recém-libertos, né, a lei da vadiagem, né, então, assim, tudo jogando contra, né, tudo assim, é a manifestação do racismo. A gente entra no racismo institucional, né? Legalizado. O Estado criando leis. Por exemplo, na época, quando deu-se início ao processo de escolarização,
as leis excluíam os negros de entrar nas escolas. Então demorou para o negro ter o direito à educação. Enquanto isso, os brancos já estavam estudando. É o que a Lia avançou muito. É o que a Lia Schumann fala da branquitude, né? Que assim é um lugar de poder, né? De privilégio. Então que cai por terra essa questão de mérito, porque tem todo um sistema, né? A branquitude, né? Não a branquitude questão de cor, né? Mas a branquitude como, né? Uma questão de poder, que alavanca, né? Então que favorece, e ao contrário, né? O racismo discrimina, né? Exclui. Então não tem como falar de mérito, né? Não tem. Assim, um branco, né, que tem aí a sociedade, de alguma maneira, essa questão do choque que você falou, o branco ele não se preocupa, né? Isso aí não acontece com ele. Ele ir e ter um olhar, ele ser perseguido, né, e ter a desconfiança pela questão da cor. Ele não sofre isso. Então ele tem todo o sistema da sociedade aí que favorece a ele. É por isso que é super absurdo quando levantam a tese do racismo reverso. Não existe o racismo reverso, porque o branco não foi escravizado. Racismo reverso, o Silvio Almeida fala, né, que é só uma maneira, é mais uma manifestação de racismo. Exatamente. Porque assim, é o branco que se queixando ali de ter o privilégio dele perdido, ainda que aquilo não vá, assim, estruturalmente falando, não vai acontecer. É naquele momento ali. Então, quando fala racismo reverso, o Silvio Almeida fala como se houvesse uma forma certa de racismo. Exatamente. Ou seja, ele está reconhecendo o racismo, que existe o racismo. Ou quando ele fala do racismo reverso, ou seja, que virtualmente, supostamente seria o negro com práticas racistas contra o branco, ele está falando, é o racismo reverso, porque existe o racismo contra o negro. É um reconhecimento. Robson, só para assim, completar, né, a resposta que eu fiquei de te falar e falei pela metade, sobre o negro que vai ser atendido, né? Como assim o racismo é estrutural e consequência disso estruturante da subjetividade, é como se fosse assim, o nosso inconsciente, né? Então fica assim, o branco, né, fica como um lugar de poder, de tudo, né, é um mundo bom. É a referência. O negro, ao contrário disso. Então, o negro pode ficar numa busca incessante de não querer ser branco, ser reconhecido, de querer ser humano. Então, nesse processo de dominação que teve ao longo da história aí, por quase todo mundo, né, ficou essa construção social, que o branco é humano. A Lia Schumann fala isso, né? Que o negro é particular, o índio é particular, o branco é humano. Então ele fica como humano, inconsciente. O nosso inconsciente tem essas questões. E aí, para atender o paciente, conversar e conseguir chegar nas questões dele, tem que ter todo esse conhecimento sobre o racismo, senão não vai chegar. Não só para concluir, Evaldo, que está muito boa a entrevista, mas nós temos, nós temos um tempo. Não só o psicanalista, todo profissional que lida com o ser humano, ele tem que entender essa questão, a questão racial, ele tem que estudar a questão da escravidão, os impactos que isso gerou, reconhecer para que ele possa dar um tratamento adequado, um atendimento adequado, né? E aí eu acho, como nós temos essa necessidade de desconstruir, né, o que foi historicamente implantado nas nossas cabeças, que aí eu acho importante uma iniciativa dessa, da ONG Monte, de promover esse Afrofest, que com essa série de debates, né, com a dança, com a beleza negra, que promove a autoestima, né, e nesse sentido a gente quer agradecer a ONG Monte, agradecer o André por estar promovendo, ter convidado a gente para
para estar aqui nesse espaço. Que seja um sucesso esse evento e que possa acontecer todo ano, né? E que mais pessoas possam aderir a essa causa. Eu também quero agradecer, Robson, a você, né? Por todo o aprendizado, pelas trocas nossas, né? Pela sua amizade. E ao André, que quando eu fui pela primeira vez no evento da Consciência Negra, em novembro, né? Acho que 2, 3 anos atrás, né? Que eu ouvi de perto, né? Um monte de coisa lá que eu não sabia. Saí de lá assim, né? Com um monte de informação que eu não tinha ideia. E se o Afrofest agora se tornou algo estadual, né? Não nasceu agora, né? Sim. Tem toda uma luta aí do André, da esposa, né? De todo mundo, né? Da equipe. Você correndo atrás, você é um cara assim que está sempre correndo atrás, contribuindo, né? Contribuindo para que as coisas aconteçam. Então, beleza, Evaldo. Obrigado aí pela sua amizade, pela sua parceria, por estar aqui hoje. Agradeço aí a ONG Monte. Muito obrigado.